Pessoal, boa tarde a todos. Já comecei com problemas aqui. Então, boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Nesse momento aqui é boa noite, mas tem uma turma que é de manhã, outra de tarde. Então, independente da hora, que esteja tudo bem. Então, dando sequência às nossas gravações, agora nós vamos entrar nas variáveis do estudo. Eu não sei se todos vocês já pensaram que toda pesquisa ela é composta por variáveis. Já pensaram nisso? Que toda pesquisa é composta por uma variável? Ou por um construto? Vocês já pensaram? Lembra a malinha aquela que eu sempre falo? Que quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai lá no LAPEX, a gente vai avaliar, vai medir uma variável? Ou a gente vai num grupo de pessoas observar como se dá um construto? Como a gente vai observar, por exemplo, como é a qualidade de vida, como são as relações na perspectiva de moral e ética, por exemplo. Então, parem e pensem, antes de eu avançar, quais são as variáveis do estudo de vocês, tá? Pensem, todo estudo se constitui de uma variável. Eu estudo o meu problema de pesquisa através de variáveis ou através de um construto. Quais são as variáveis e os construtos da pesquisa de vocês? E como eu posso caracterizar estas variáveis? Então, a nossa aula hoje vai tratar disso, sobre a definição das variáveis do estudo de vocês. Então, vamos lá. Variável de pesquisa. Toda pesquisa científica trata, pessoal, de descrever ou associar variáveis. Lembra que eu já tinha falado isso sobre a hipótese de vocês? Toda hipótese de pesquisa, ela vai ou comparar, todos os testes, né? Quando a gente testa nossa hipótese, a gente vai ou comparar ou associar. Mas a gente também pode descrever, quando o estudo, nesse caso, não tem hipótese, certo? Então, toda pesquisa vai descrever ou associar variáveis. Pensem sobre isso. Todos os problemas, questões e hipóteses de pesquisa anunciam variáveis. Pensem se o objetivo de vocês não considera um verbo, uma ação, uma variável ou a relação entre variáveis. Para quem eu aplico, né? A população e talvez o local, certo? E um projeto de pesquisa bem planejado, ele se preocupa em descrever ou verificar relações entre variáveis e para isso é necessário controlar adequadamente outras tantas variáveis intervenientes. Então, se eu quero ver a relação entre exercício e obesidade, o que logo vem à cabeça de vocês como uma variável que pode intervir nesta relação que eu tenho como objetivo verificar? Alimentação, por exemplo, né? Como é que eu posso dizer que o exercício se relaciona com a obesidade se eu não considero, por exemplo, os hábitos alimentares, né? Então, algumas variáveis interferem nas relações ou nas comparações e elas precisam ser controladas, certo? E as variáveis, elas nada mais são que células que dão a vida a um projeto científico. Tudo ocorre a partir e ao redor delas. Vou na escola medir o IMC. Vou na escola descrever uma aula de educação física. Vou na escola observar a relação entre os professores e os alunos. Vou na escola verificar como é tratada a inclusão de alunos com algum tipo de deficiência na aula de educação física. Vou no LAPEX medir medir não sei o que no Cybex. Vou não sei aonde medir o número de voltas na pista. Enfim, sempre trabalhamos com variáveis.
As variáveis, portanto, definem as características, tá? Ou atributos que representam um fenômeno capaz de assumir diferentes valores numéricos ou se expressar em distintas categorias. É numérica a variável. Então, aqui a gente já tem uma diferenciação, tá? Aqui a gente já tem uma nova informação. Variáveis são numéricas. Então, eu só posso fazer estatística quando eu estou estudando variáveis. As variáveis são específicas dos projetos quantitativos. E quando eu quero comparar ou associar, eu tenho hipótese. E quando eu quero descrever uma variável, eu não tenho hipótese, né? Pensem, quando vocês vão avaliar 50 crianças, avaliar o IMC de 50 crianças. O que vocês anotam na planilha depois de vocês? Números. Vai ser um valor de IMC para cada uma das crianças. Essa é a variável de estudo. E elas são variáveis porque elas variam, assumem diversas dimensões. Variam em vários sentidos. Variam entre as pessoas, variam entre os grupos e variam na mesma pessoa no intervalo de tempo. Variam numericamente, como as medidas da estatura, massa corporal, velocidade. Variam discretamente em categorias de análise, como o sexo, a cor dos olhos e as faixas etárias. Certo? Um exemplo. Vejamos num projeto que preocupa-se em identificar prováveis associação entre sexo e massa corporal gorda. Homens e mulheres apresentam diferença significativa nos valores médios de massa gorda? São duas variáveis. Sexo, que representa-se em duas categorias, masculino e feminino, onde nós atribuímos um número a essa variável, certo? Quando nós vamos digitar na nossa base de dados, no Excel, no SPSS, onde vocês quiserem, JASP, sei lá eu, vocês vão atribuir um número, porque a estatística só trabalha com números. Então, sexo 1, masculino ou feminino, sexo 2, feminino ou masculino. E massa gorda, 10%, 15%, 25%, 30%. E depois, lá no programa estatístico, eu faço uma matemática que vai me dizer se há ou não um comportamento de associação entre essas variáveis, certo? Então, sempre num projeto de pesquisa quantitativo, eu vou descrever, comparar, associar variáveis. Desculpa. Numéricas. Então, sempre numa base de dados, mesmo quando eu tenha variáveis nominais, como é o caso, por exemplo, do sexo, da cor dos olhos, eu vou atribuir um número para cada uma dessas categorias. Vamos ver isso em frente. Quantitativo, eu uso estatística. Quantitativo, eu não uso estatística se for descritivo. Se eu uso estatística, eu tenho hipótese. Se eu não uso estatística, é descritivo ou exploratório, eu tenho questão de pesquisa. Todas as variáveis são quantitativas, elas variam em vários aspectos, certo? E normalmente, no projeto de pesquisa, eu trabalho com a relação entre variáveis. Bom, vamos ao estudo das variáveis, certo? Então, as variáveis, elas representam uma característica ou um atributo que pode tomar diferentes valores ou expressar em categorias, tá? Vou deixar uma pulga atrás da orelha. Pensem como é diferente quando eu vou descrever a glicose de 100 pessoas numa base de dados. João, o valor da glicose. Fernando, o valor da glicose. Gabriel, o valor da glicose. Annelise, o valor da glicose. E como eu vou descrever nessa tabela quem tem ou não diabetes. Pergunta para a aula. Qual a diferença quando eu vou descrever os valores de glicose e vou descrever ao lado quem é e quem não é diabético, tá? As variáveis, elas expressam características observáveis de algo que é passível de adotar distintos valores ou de serem expressos em várias categorias. Respondi quase a pergunta que eu fiz. Exemplo dos alunos, esse exemplo nós vamos trabalhar, então, na nossa aula síncrona, já vão pensando. Tá, professora, tudo bem. Quantitativo, variável, hipótese, se for
se eu tiver que associar ou comparar, eu vou ter hipótese, vou testar minha hipótese, mas se for descritivo ou exploratório, eu não vou ter hipótese, vou ter questão de pesquisa. E os estudos qualitativos, que normalmente se responde a uma pergunta, uma questão de pesquisa. Não tem variável? Tem variável. No entanto, são chamadas de construto, certo? Unicamente, nós poderíamos dizer, porque tem uma perspectiva mais teórica de se descrever e de se analisar, tá? Então, alguns pesquisadores adotam o termo construto para identificar algumas variáveis cujas características são menos objetivas ou evidentes. Exemplo, medir a estatura é um procedimento muito objetivo. Praticamente não há interferência do pesquisador na tomada desta medida. Utiliza-se um estadiômetro e faz a leitura diretamente no instrumento de medida. Por outro lado, medir a autoimagem, por exemplo, já é diferente. Não existe um autoimagiômetro, instrumento que coloca sobre as axilas do estudante que indique o nível de autoimagem. Mede-se a autoimagem através de observação, de entrevistas, consultas e questionários, que indicam a presença de comportamentos que estejam associados à autoimagem. Parênteses, portanto, eu preciso descrever no meu construto qual é a teoria que eu vou utilizar para considerar a autoimagem. O que é a autoimagem na minha pesquisa? A autoimagem é aquela em que, através da observação, percebo que o aluno passa o tempo inteiro mexendo na roupa, se olhando no espelho e não participa das atividades onde atividades que sejam realizadas à frente do espelho, por exemplo. Tá? É um construto. Eu não vou lá e meço o peso. Eu tenho que estabelecer, teoricamente, o meu construto. Então, talvez se pudesse afirmar que as medidas são indiretas quando a gente fala de construto, tá? Reúne-se comportamentos ou indicadores que os pesquisadores e estudiosos do tema associam à autoimagem e criam-se escalas de medidas. Por exemplo, o que eu vou considerar para avaliar a autoimagem? Tá, isso, baseado nisso. Como é que se mede vamos pensar, a felicidade? Será que é possível medir a felicidade? O que é felicidade, né? Então, o que os estudiosos associam à felicidade? Quais são os comportamentos e os indicadores de felicidade? Não vou conseguir ter um felicidadiômetro, né? Então, ela é uma medida indireta e que exige uma teoria por trás, uma construção dessa definição daquilo que eu quero estudar, tá? Por isso que eu digo que a pesquisa qualitativa, ela é muito mais difícil do que a quantitativa, porque ela tem uma perspectiva de um estudo muito aprofundado e muito baseado na teoria. E a pesquisa quantitativa, a partir do momento que eu ficar com dor de barriga, qualquer um pode medir o peso, a altura, desde que esteja treinado. Na qualitativa é muito mais difícil. Reúnem-se, então, esses instrumentos dependem de elaboração ou construção teórica de um conceito operacional de autoimagem. Daí a expressão construto. Então, a gente pode ter dois trabalhos com autoimagem. Só um momentinho, por favor. A gente pode ter dois trabalhos com autoimagem baseados em conceitos teóricos diferentes, com abordagens de avaliação do construto da variável de forma diferente, certo? Baseado em autores diferentes, em definições diferentes. Entendido o construto? Então, a partir de agora, eu vou chamar tudo construto, variável, variável, construto, e vocês já sabem a diferença. Combinado? Todos os trabalhos de pesquisa, eles envolvem construtos ou variáveis. Todos os trabalhos de pesquisa tratam de construtos ou de variáveis. Em todos os projetos de pesquisa, eu vou avaliar construtos e variáveis. Combinado? Em frente. Vamos lá. Bom, definição das variáveis, tá?
variáveis agora. Identificar as variáveis, defini-las e perceber suas realizações. É preciso defini-las de forma que sejam passíveis de compreensão. Então, no nosso projeto de pesquisa, falando especificamente de variável, por exemplo, vocês vão ter que fazer uma definição conceitual do que é a obesidade. Qual é a definição conceitual que normalmente aparece na introdução ou na revisão de literatura? É aquilo que está nos artigos, nas revistas, nos jornais, é aquilo que eu poderia até dizer que está no dicionário. Isso é definição conceitual. Onde é que a definição da variável que eu vou estudar aparece conceitual? Na minha introdução. Tem gente que começa o texto, a obesidade é uma doença, parará, 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 parará. Isso é definição conceitual, certo? Pensem num exemplo da definição conceitual das variáveis que vocês estão trabalhando. No entanto, tais definições conceituais permitem operacionar em forma de variável suscetível à observação empírica. Isso é, não são definições genéricas que não podem ser medidas ou manipuladas experimentalmente. Portanto, vou dar um exemplo, que acho que é o mais fácil de entender. Definição operacional de obesidade. A obesidade é uma doença crônica relacionada ao excesso de gordura corporal e etc. Certo? Essa é a minha definição, que vai estar na minha introdução, depois vai estar na minha revisão de literatura. A definição operacional, por outro lado, dá significado a uma construção hipotética mediante a especificação das atividades ou operações necessárias para que possamos medi-la ou manipulá-la. Isso é, como é que no meu trabalho eu vou considerar a obesidade? Por exemplo, eu no meu trabalho vou considerar uma criança obesa ou não, através de medidas de peso e altura, cálculo do IMC e os pontos de corte do Proesp Brasil. A Marja vai considerar uma criança obesa através da avaliação do DEXA, considerando os valores de corte para crianças, para as faixas etárias, para a percentagem de gordura. O Marcelo, por sua vez, vai utilizar como variável operacional para a avaliação da obesidade o perímetro da cintura, que será medido através de uma fita métrica sob a cristelíaca na escola e utilizará com pontos de corte de Fernandes e etc. proposto para esta população. Então, eu, a Marja e o Marcelo estamos estudando a mesma variável conceitual, mas operacionalmente eu estou trabalhando com uma forma, com uma variável, o Marcelo com outra e a Marja com outra. E isso tem que aparecer no projeto de vocês. Qual é a definição operacional de vocês de níveis de atividade física? Os níveis de atividade física, o que é atividade física? Qualquer movimento musculoesquelético que tenha gasto energético, tudo bem, vai estar lá na minha introdução, vai estar na minha revisão. E no meu estudo? Os níveis de atividade física serão avaliados através do questionário IPAC. Os níveis de atividade física serão avaliados através de acelerômetros e serão categorizados em counts de acordo para caracterizar as crianças em ativas e inativas. Entendeu? Entenderam? Então, é a definição a qual eu opero no meu trabalho. Aptidão física tem várias definições operacionais. Avaliação de força, várias definições operacionais. Então, vocês vão trabalhar nisso agora, para a nossa próxima aula. Certo? Bom, vamos a um exemplo. Adultos de meia idade envolvidos em programas de treino físico sistemático apresentam níveis mais elevados de autoestima do que adultos inativos? Tá? Olha meu problema. Adultos de meia idade envolvidos em programas de treinamento físico sistemático apresentam níveis mais elevados de autoestima do que adultos inativos?
Qual é a minha variável independente? Aquela variável que causa efeito. Ela não vai se modificar, tá? É o programa de treino físico, certo? E qual é a variável que vai sofrer efeito? A variável dependente é a autoestima, que vai sofrer efeito do quê? Do treino físico sistemático, certo? E a definição conceitual? Treino físico, você sabe, forma sistemática de treino esportivo visando o aprimoramento das capacidades condicionais e motoras. Autoestima, percepção que o indivíduo tem da sua imagem a partir da própria avaliação e da avaliação que faz de forma como os outros percebem. Fácil, tá no dicionário, né? Tá na revisão da literatura. Definição operacional, até a gente pode discutir as definições conceituais na revisão da nossa literatura. Definição operacional das variáveis, olha lá, que legal. Treino físico. No meu projeto, será uma atividade sistemática e contínua de preparação física, ministrada por um professor de educação física, realizado no mínimo 3 vezes por semana, com duração de 1 hora por sessão. Esse treino físico, no meu projeto, vai ser isso. No da Marja podem ser 5 vezes por semana, no Marcelo 2. Certo? Pode ser com professor, sem professor. No meu, é assim. Autoestima. Índices medidos por meio da escala de Stegsch para adultos de meia idade. No meu projeto. Talvez alguém queira avaliar de forma observacional. Talvez alguém vá utilizar outra escala. E por que isso é importante? Porque eu começo a mostrar para o pesquisador, para os outros, qual foi o caminho que eu segui para chegar nas minhas evidências. E posso, assim, estar abertas a críticas, né? Posso, assim, permitir que se evolua, que o Marcelo, ao ler meu projeto, perceba que há algumas falhas e possa corrigir, e a partir daí a produção do conhecimento vai se aperfeiçoando, já que a gente não produz uma verdade que não se mova, né? Então é muito importante que fique claro para vocês o que é variável independente e variável dependente, e muito claro também para vocês, mas para quem vai ler os trabalhos, quais são as definições conceituais das variáveis, porque elas entram no contexto da pesquisa, na introdução e na revisão da literatura, e a operacional das variáveis, porque eu percebo de que forma esta variável foi tratada no meu estudo, certo? Então é uma definição operacional. Como é o treino? O que é treino físico nesse estudo? O que é autoestima nesse estudo? Como foi aplicado o questionário, as características do questionário, os pontos de corte do questionário, se teve que fazer teste RT, isso vai nos procedimentos, na descrição dos instrumentos de pesquisa. Mas a gente precisa definir operacionalmente as variáveis. Por fim, poderíamos afirmar que por meio das definições operacionais das variáveis, construtos, os leitores dessa investigação não teriam dificuldade em perceber o significado das variáveis construtos propostos pelos pesquisadores ao longo de sua investigação. Certo? Então, é muito importante que essa definição conceitual e operacional seja feita tanto nas pesquisas quantitativas quanto qualitativas de forma clara, ok? Nas pesquisas qualitativas é preciso ter bastante cuidado, porque os construtos, eles são teóricos, são avaliações indiretas e normalmente baseadas em autores especialistas nas áreas de estudo. Bom, então dependendo dos autores, como a gente já falou, vocês vão poder considerar diferentes classificações para as variáveis. Então, além de definir operacionalmente, conceitualmente, vocês vão ter que identificar no projeto de vocês, mas muito mais do que isso, vocês saberem quais são as variáveis independentes, dependentes, intervenientes e estranhas, certo? No entanto, por que isso é importante, gente? Qualquer análise estatística que vocês forem fazer num programa estatístico, ele vai perguntar qual é a variável dependente e independente, porque eu quero saber qual é o efeito disso sobre isso, e o programa pergunta. Se vocês forem colocar o projeto de vocês na plataforma Brasil, vai perguntar qual é a variável dependente e independente. Se vocês forem aplicar para ganhar verba no CNPq, tem que saber qual é a variável dependente e independente. As variáveis intervenientes são aquelas variáveis que a gente pode controlar.
São variáveis que a gente consegue, de alguma forma, controlar. Por exemplo, eu quero controlar o efeito da idade na relação entre obesidade e peso. Até porque quanto mais velho, pode ser que a criança seja maior e pode ser uma variável interveniente na minha relação, tá? Eu quero controlar o efeito da dieta na relação no meu programa de exercícios físicos. Então, eu tenho que tirar, ou todo mundo vai fazer a mesma dieta, ou eu vou anotar a dieta de cada um para conseguir controlar esse efeito. E as variáveis estranhas são variáveis que a gente sabe que existem, que estão presentes, mas de difícil controle, tá? Por isso que a gente não produz evidências, verdades científicas, e sim evidências que nos permitam ou não negar a nossa hipótese, certo? A variável independente, então, como a gente já falou antes, é aquela que o pesquisador manipula ou simplesmente observa para verificar seus efeitos nas variáveis dependentes. É a suposta causa da variação da variável dependente. A primeira é antecedente e a segunda consequente. Qual a variável independente, considerando o nosso exemplo anterior? E a variável dependente é a característica que se modifica ou surge por interferência da variável independente. No nosso exemplo anterior, em qual variável a nossa variável independente terá efeito? Pensem sobre isso. E as intervenientes, alheias ao experimento e, se não forem devidamente controladas, podem alterar os resultados. Devem ser mantidas sob controle do investigador. Certo? Um exemplo para a nossa pesquisa. Pensem nisso. E hoje a gente tem já trabalhado muito com os conceitos de variáveis mediadoras e moderadoras. As variáveis mediadoras são aquelas que têm uma explicação forte entre a relação de duas. Por exemplo, a relação do exercício com as doenças cardiometabólicas, certo? Ela é extremamente dependente da obesidade. A obesidade explica muito essa relação. Porque o exercício influencia na obesidade e a obesidade influencia nas doenças cardiometabólicas. Mas também a gente sabe, por exemplo, que se a gente for falar em aptidão física, o sexo ele é um moderador, porque os meninos são muito mais aptos fisicamente, mesmo estando na mesma idade do que as meninas. Então, o sexo é uma variável que faz com que as respostas sejam diferentes. Mas esses são conceitos mais avançados, né? Mas que são importantes que vocês saibam. Hoje se tem trabalhado muito com isso. Antes a gente, depois na aula síncrona, se vocês tiverem dúvidas me perguntem, mas antes a gente trabalhava muito, vou tirar o efeito, vou fazer testes estatísticos para tirar o efeito da variável. Agora a gente já tenta entender qual é a influência daquela variável na relação. Quantificar a influência daquela variável naquela relação e não tirar a variável, já que ela é uma variável presente na vida real, tá? E as estranhas são variáveis intervenientes não passíveis de controle. Pensem numa para dar de exemplo. A presença de variáveis independentes e dependentes pode variar conforme a estrutura do projeto de pesquisa. Há projetos com apenas uma variável independente exercendo efeito sobre uma única dependente. Outros podem apresentar mais de uma variável independente agindo sobre uma ou mais variáveis dependentes. E podem ocorrer projetos que sequer apresentam relações de dependência entre variáveis. Pensem sobre isso, vai ser uma pergunta que eu vou fazer. Exemplos de diferentes projetos de pesquisa com diferentes quantidades de variáveis dependentes e independentes e intervenientes. Difícil essa, tá? Mas vai ficar para a próxima aula. Bom, além disso, que é uma parte que eu acho muito chata, e confesso para vocês, difícil, e até hoje eu preciso de cola, são as medidas das variáveis. Quando a gente vai digitar os dados no SPSS, por exemplo, ele vai nos pedir. Essa variável ela é uma variável numérica, ela é uma variável quantitativa. Que tipo de variável é a minha? Então, olha lá. Se a investigação científica se propõe a observar efeitos da variável independente sobre a variável dependente, isso requer que as características das variáveis sejam medidas, tá? E que essa medição seja expressa em dados passíveis de classificação ou quantificação. O que ele está querendo dizer? Tudo tem que ser número. Eu já falei isso para vocês antes, tá? Vou dar um exemplo depois na aula, tá? Propormos 4 tipos de ajustamento entre números e variáveis. Então, existem
4 tipos de medidas de variáveis. Elas podem ser nominais, ordinais, intervalar ou de razão, certo? O que eu quero que vocês pensem só? Nominais e ordinais são variáveis categóricas. E vocês vão pensar para tentar me responder isso para a próxima aula. Eu não vou dar a cola. Claro que eu vou falar agora, mas vocês já têm que pensar. E variáveis de intervalar e de razão são variáveis contínuas, ok? Pensem um pouco sobre isso. Por que nominais e ordinais são variáveis categóricas e intervalar e razão são variáveis numéricas? Olha lá. Uma variável nominal é uma variável qualitativa que permite categorização ou identificação dos indivíduos em relação a alguma característica. Nessa variável, atribuímos nomes aos números. Números aos nomes, eu acho melhor. Exemplo, sexo feminino e masculino. Sexo feminino 1, masculino 2, sexo masculino 2, feminino 1. E assim vai aparecer na minha base de dados. Moradia em casa ou apartamento. Quem mora em apartamento, número 20, quem mora em casa, número 30. Ou vice-versa. Tá? Essas são variáveis em que a gente dá um número a uma classificação nominal. Certo? E eu preciso desses números para poder fazer análise estatística, já que é matemática. Não é possível realizar medidas de tais características, normalmente recorre-se a análises de frequência. Não é possível realizar médias de tais características. Como é que eu vou fazer a média de homens e mulheres na sala? 1,2, 2, não, né? E normalmente recorre-se, nesse caso, já falando um pouco de estatística, a análises de frequência, moda e análise para variáveis categóricas, como, por exemplo, o teste de associação do Q quadrado, certo? Cada tipo de teste estatístico, cada tipo de análise descritiva acontece para um determinado tipo de variável. Complicou, né? Mas vamos em frente. Depois vocês têm uma aula só para me fazer pergunta. Escalas de medida das variáveis ordinal. Classificar objetos e indivíduos conforme ordem que ocupam em uma determinada característica, permitindo operações do tipo maior, menor ou igual. A atribuição de um número maior a um caso significa que essa dimensão tem uma grandeza superior a outro, caso que foi atribuído um valor numérico inferior. É a mesma coisa do que a variável anterior, a nominal, só que nesse caso atribui-se uma ordem, tá? Então, baixa, média, alta, 1, 2, 3. Identifica-se a variável e o seu tamanho. Mais uma vez são dados nomes aos números aos nomes, agora com uma ordem de tamanho. Certo? Então a diferença da ordinal para a nominal é que a ordinal é uma variável nominal em ordem. Fácil, né? Então, eu também trabalho com frequência. Se eu for fazer um estudo descritivo, é quantas pessoas estão na categoria baixa, quantas pessoas estão na categoria social média e alta. Eu não posso fazer uma média, né? Porque vai dar, sei lá, 5,1. E o que 5,1 significa? Uma média de 5 pessoas, né? Não significa nada, porque a categoria é 1, 2 e 3. Entenderam? Ai, ai, ai. Escalas de medidas das variáveis intervalar ou intervalos. Contínua, variável contínua agora. Permite medir sujeitos e objetos indicando se superior ou não em relação a outros, considerando uma mesma característica. No entanto, permite indicar quantitativamente a distância entre eles, isso é, assume que existem intervalos iguais. Essa aqui que eu disse para vocês que eu tenho sempre que colar. Aos dados em uma escala numérica e contínua. Apresenta a característica da ausência do zero absoluto. Ou seja, a medida zero não significa ausência de característica. Exemplo, 0 grau. Então, eu sei que 0, 1 grau, 2 graus, 3 graus, eu consigo saber quantitativamente a distância entre eles. Mas a mais fácil de entender a diferença entre as variáveis intervalares e a variável de razão é que na variável intervalar, o 0 significa 0 grau. Por exemplo, como é que eu vou dizer para vocês que eu fui a 0 velocidade? Não existe, né? Então, ela é uma variável de razão. O 0, ele é absoluto. O 0 representa a ausência de valores. A ausência total de características a medir. Exemplo, 0 do comprimento
da distância, do peso. Eu peso 0. É porque eu não medi a pessoa, né? 0 de altura. Mas pode estar 0 grau. E pode estar 0... mas não pode estar... Não posso ter uma pressão 0. Eu tô morta. Certo? Então, essas são as escalas de medida das variáveis, que eu sei é difícil, complicado. Não é importante, isso não aparece no projeto, mas vocês precisam saber disso para saber quais são os testes estatísticos que vocês vão fazer, ou as descrições estatísticas que vocês vão fazer, porque elas estão diretamente ligadas ao tipo de variável, o tipo de medida das variáveis. Certo, gente? Mais um pouquinho. Foi. Acabou. Então, essa é a nossa aula sobre variável. Ela é uma aula que tem bastante informação, né? Vocês precisam estudar, pensar e organizar o que está no projeto. De tudo que nós falamos. Variável dependente, independente, interveniente, para fazer vocês pensarem. Definição conceitual da variável vai estar na introdução e na revisão da literatura. Tudo bem? Definição operacional da variável. Quero que me entregue. E, se possível, tentem pensar, tentem colocar a definição das medidas das variáveis, porque isso vai ajudá-los à frente quando a gente falar rapidamente, né, sobre a estatística. Eu posso usar média, professora, para descrever o peso? Eu posso usar média, professora, para descrever a ocorrência de crianças com sobrepeso e obesidade? E não esqueçam que o pessoal da pesquisa qualitativa vai trabalhar com construtos, não vai trabalhar com números, não tem que se preocupar com as medidas das variáveis, mas tem sim que se preocupar com a definição conceitual e operacional das suas variáveis e também com a definição do que é uma variável em alguns exemplos, né, em alguns estudos, qual é a variável que possa ser dependente e independente. Vou deixar uma pergunta e para vocês pensarem. Por que quando eu faço um estudo de associação, eu não tenho variável, ou eu tenho, né? Mas eu não defino qual é a variável dependente e independente. Eu adoro bagunçar tudo que eu ensino. Então, essa pergunta é para vocês pensarem. Repito, por que num estudo de associação normalmente não se define qual é a variável independente e a dependente? Me despeço, deixo um beijo muito grande e espero que todos estejam bem. Nos vemos em breve. Uma boa noite a todos.